Nesse caso agora, preço dos combustíveis. Olha só, o que vem de fora de petróleo para cá é em torno de 20%. A grande quantidade de petróleo está daqui. O de fora está custando mais ou menos ali 80, 90 dólares. Aqui dentro, aproximadamente 10 dólares o preço de extração. Ou seja, acompanhar o preço internacional com a minoria entrando aqui, isso é de falta de caráter. Isso é um mau caratismo mínimo, se quisesse pelo menos uma média ponderada. Meus amigos e minhas amigas, alguém aí na sua casa ganha em dólar? Seu salário sobe quando o dólar sobe? Então por que a Petrobras está reajustando o preço do combustível em dólar? O Brasil é autossuficiente em petróleo e o custo do nosso petróleo é irreal. Nos governos do PT, a gasolina, o gás e o diesel era irreal. Lutar para abrasileirar os preços dos combustíveis é um compromisso do PT. Se a gente quiser, a gente pode. Porque quando você pratica preços relativamente altos na porta da refinaria, esse preço alto viabiliza a atividade dos importadores. Esses sim, os grandes beneficiários pela política. Então, por exemplo, o diesel. Quando você começa a botar o preço do diesel lá em cima, começa a valer a pena o importador comprar diesel nas refinarias norte-americanas dos Estados Unidos, lá no Golfo do México, nos Estados Unidos, trazer para cá, ter todos os custos logísticos, pagar taxa, seguro, internalizar isso no Brasil, com a lucratividade de todos os agentes dessa cadeia, e ainda assim abastecer o mercado brasileiro com preço mais baixo do que o da Petrobras, tomando o mercado dela. Isso aconteceu, tomando até 30% do mercado de diesel da Petrobras. Esse preço, que é um preço arbitrado, é um preço estimado pela direção da Petrobras, em muitos momentos, ao longo aí desse período de outubro de 2016 para cá, o que aconteceu? Esses preços foram relativamente altos e altos o suficiente para tirar a competitividade dos combustíveis da Petrobras, deixando esses combustíveis encalhados nas refinarias e a Petrobras sendo obrigada a reduzir a carga de petróleo, o processamento do nosso petróleo, ficando com refinaria, com o nosso parque de refino, em até 30% ocioso. Em favor de quem? Em favor dos importadores dos combustíveis, que trazem esse combustível da onde? Em grande medida, na maior medida, 80%, 90%, dos Estados Unidos. De refinarias que produzem diesel e gasolina no Golfo do México, nos Estados Unidos, inclusive também importando etanol de milho dos Estados Unidos. À medida em que a gasolina ficou relativamente cara, viabilizou o aumento do consumo do etanol, tanto produzido no Brasil quanto importado dos Estados Unidos. Então, os produtores de combustível nos Estados Unidos ganharam porque passaram a exportar grandes volumes para o Brasil. As mega empresas, gigantescas empresas de logística ganharam. As seguradoras que fazem contratos de seguro para que esse escoamento seja feito ganharam. As distribuidoras que associadas a essa rede de importação, competindo com a BR Distribuidora, ganharam. Quem perdeu? Perdeu a Petrobras, porque perdeu até 30% do mercado, ficou com sua capacidade de refino ociosa. Perdeu o consumidor brasileiro, perdeu a economia nacional, porque combustível caro, energia cara, significa dificuldade de crescimento econômico, significa dificuldade de desenvolvimento humano, significa menor produtividade do trabalho, menor competitividade da economia nacional em relação às outras economias do mundo. Isso é pressão desindustrializante. BR vendeu de uma maneira também estranhíssima, né? Simplesmente vendendo as ações na Bolsa, né? Era uma subsidiária integral da Petrobras e decidiu vender as ações na Bolsa como se as ações que dessem direito ao controle da empresa tivessem o mesmo valor que uma ação qualquer. Então transferiu o controle sem cobrar pela transferência do controle, deixou a BR Distribuidora continuar usando a marca Petrobras, uma marca forte, a marca BR Distribuidora, a marca Petrobras que está em todos os postos da BR, está lá, mas o combustível que você está abastecendo nos postos da BR não necessariamente são da Petrobras, pode ser combustível importado, pode ser combustível produzido por as menores refinarias aí do Brasil, refinarias pequenas, né? E especialmente o importado, os combustíveis importados. Então você não tem essa garantia, apesar do nome estar lá. Então a BR Distribuidora tem que ser reestatizada, até para que você, ao mudar a política de preço da Petrobras, que é algo também urgente que aconteça, garantir com que esse preço justo e competitivo a ser praticado pela Petrobras, que eu espero que seja, ele chegue ao consumidor. Porque na medida em que você tem a BR privatizada, você tem basicamente a formação de um cartel, poucas empresas distribuidoras muito grandes ocupando o mercado brasileiro e você está submetendo o mercado brasileiro à formação de um oligopólio que pode não necessariamente trazer a redução de preços ao consumidor.